abrir a palavra em Marcos, capítulo de número 16, versículos de 1 a 8. Marcos, capítulo 16, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo o corpo do Senhor. Versículo 2. E muito cedo, no meio-dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas das outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E, saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e, de medo, nada disseram a ninguém. Vamos para a outra parte da Sagrada Escritura, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós iremos ler os versículos 1 até o versículo número 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo 19. Diz assim o Senhor: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que, mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas, da graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E, se não há ressurreição de mortos,
então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais felizes de todos os homens. Vamos para a confissão da nossa fé. Desta vez, domingo 17, Catecismo de Heidelberg, domingo 17. Continuamos a série de nossas pregações sobre nossa salvação. Continuamos a parte da nossa confissão que explora o Evangelho confessado no Credo Apostólico. E desta vez agora vamos para o domingo 17 de nosso Catecismo. Que importância tem para nós a ressurreição de Cristo? Resposta: primeiro, pela ressurreição, Ele venceu a morte e assim faz-nos participar da justiça que Ele conquistou por sua morte. Segundo, nós também, por seu poder, somos ressuscitados para a nova vida. Terceiro, a ressurreição de Cristo é uma garantia de nossa ressurreição em glória. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, a leitura do Evangelho de Marcos nos transporta no tempo, nos transporta para o domingo após a sexta-feira de Páscoa, quando o Senhor Jesus ele foi morto na cruz e sepultado no túmulo. Nós vemos no Evangelho, na passagem que lemos lá em Marcos capítulo 16, que algumas de nossas irmãs, elas foram ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus. Dentre essas irmãs estavam Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, uma tia de Jesus, e Salomé. E era costume antigo usar perfumes bem preciosos, bem caros, para preservar os corpos daqueles que morriam. E por isso, o texto nos diz que elas compraram aromas para irem embalsamá-lo. E bem cedo, elas se dirigiram ao túmulo onde o cadáver de Jesus havia sido sepultado na sexta-feira. Nós vemos isso nos versículos 1 e 2 do capítulo 16 de Marcos. E aquelas nossas irmãs, elas estavam muito preocupadas. E elas estavam preocupadas com o quê? Elas estavam preocupadas com a grande pedra que fechava a entrada da sepultura. Versículo de número 3. E é interessante essa preocupação dessas mulheres com uma pedra. Mas também é interessante ouvirmos e vermos que o trauma produzido pela morte de Jesus na sexta-feira foi tão grande que fez as discípulas esquecerem das palavras de Jesus e qual era aquele dia que elas tinham se levantado cedo para ir até o sepulcro. Qual era aquele dia?
dia após a crucificação. Era o primeiro dia da semana, o dia quando o Senhor Jesus ele tomaria a sua vida de volta. Era o domingo da ressurreição. E chegando ao túmulo, ao lugar do sepulcro, elas viram e elas ouviram o Evangelho da ressurreição. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esse Evangelho eu proclamo a vocês no seguinte tema: confessamos o precioso e alegre Evangelho. Jesus ressuscitou para a nossa completa salvação. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. Confessamos o precioso e alegre Evangelho. Jesus ressuscitou para a nossa completa salvação. E nós veremos 3 pontos nesta pregação. O primeiro ponto: pela ressurreição tenho a sua justiça. Segundo lugar, pela ressurreição tenho poder para a nova vida. E em terceiro lugar, pela ressurreição tenho vida, tenho minha ressurreição garantida. Aquela manhã de domingo trouxe muitas surpresas. A primeira surpresa foi que a pedra estava removida. Marcos capítulo de número 16, versículo 3. E a pedra era muito grande, era muito pesada para aquelas senhoras removerem. E aquela pedra, meus amados irmãos e irmãs, era a expressão do tamanho e do peso da incredulidade dos inimigos do Senhor. Pois, lembrem-se que ela fora colocada lá na boca do túmulo de Jesus para evitar que os discípulos dele roubassem o seu corpo e promovessem a notícia de uma falsa ressurreição. As mulheres encontraram essa grande pedra removida. E quem removeu aquela pedra? Foi o grande Deus que removeu aquela pedra. O apóstolo Mateus, lá em Mateus capítulo 28, versículo 1 a 3, ele diz que logo cedo, no domingo, em madrugada, um grande terremoto aconteceu, porque um anjo do Senhor, ele desceu do céu e chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. As mulheres viram e ficaram grandemente surpresas em ver que a grande pedra havia sido removida. A segunda surpresa foi um jovem vestido de branco. Os evangelhos dizem que era uma roupa tão branca que parecia um relâmpago, era muito alta. E elas viram aquele jovem vestido de branco perto de onde o corpo de Jesus tinha sido depositado, versículo de número 5 de Marcos 16. E esse jovem era um anjo do Senhor. Nós sabemos, ao lermos a Bíblia, que os anjos eles são mensageiros de Deus. Até a própria palavra anjo significa mensageiro. E eles foram criados por Deus para servi-lo, e não só para servi-lo, mas também para servir os eleitos de Deus. E em relação a Jesus, os anjos, eles sempre estiveram presentes para servi-lo. Lembre-se do que o Evangelho diz acerca do serviço dos anjos a Jesus. Foram os anjos que anunciaram o nascimento de Jesus aos homens. Anunciou a José, anunciou a Maria, anunciou aos pastores que estavam no campo. Foram os anjos que auxiliaram o Senhor nos momentos de mais provação
no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, e também no Getsêmani, no jardim das suas agonias. E naquele domingo de Páscoa, vários anjos eles foram vistos e eles serviram ao Senhor Jesus. Aquele domingo também foram anjos que falaram a boa notícia da ressurreição àquelas mulheres. Marcos capítulo 16, versículo 6, veja o texto diz: ele, o anjo, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Aquelas mulheres estavam com muito medo, mas o anjo deu a elas a mensagem de alegria, a boa notícia, o Evangelho, que tranquiliza as almas nas suas maiores aflições. Ele, Jesus, ressuscitou, não está mais aqui. Vocês estão ouvindo, irmãos? Essa mensagem elas ouviram. Vocês estão ouvindo? Nem tudo em nossa vida é tristeza. Temos boa notícia, temos boas novas de muita alegria. O Senhor Jesus, ele ressuscitou, o Evangelho nos diz. As mulheres, elas estavam procurando um Senhor morto, elas não estavam procurando um Senhor vivo. Mas elas foram surpreendidas quando elas viram o túmulo vazio. E elas receberam a boa notícia que o Senhor está vivo. Jesus ressuscitou é a mensagem mais preciosa e alegre mensagem para os crentes. Por que essa mensagem é a mais preciosa e alegre para nós? A mensagem Jesus ressuscitou é preciosa e alegre, pois temos um Salvador vivo. Não é um morto que nós estamos adorando neste culto. Não é um morto que nós vamos até o sepulcro dele em algum lugar para prestar-lhe condolência e serviço de adoração. É o redivivo, o Senhor Jesus. É aquele que esteve morto, mas reviveu. É aquele que rompeu os grilhões da morte e passou novamente a viver. Aquele que tinha o poder de dar a sua vida e tomá-la de volta quando ele quis tomá-la. Vivo é o nosso Senhor e nós amamos esse Senhor vivo e adoramos esse Senhor vivo. Por isso é tão preciosa, tão alegre essa mensagem. Primeira coisa. Depois, é preciosa e alegre. Sabe por quê? Porque não há mais condenação para mim, nem para você que está em Cristo Jesus. Não há mais condenação. O apóstolo Paulo, vamos para 1 Coríntios, capítulo número 15, versículo 17. O apóstolo Paulo, ele disse o seguinte à igreja pelo Espírito. 1 Coríntios 15, 17. E,
Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Na cruz, meus amados irmãos, o preço por nossos pecados foi pago a Deus. E o sepultamento foi a prova que o preço foi pago. Verdadeiramente ele está morto. Mas a sepultura vazia é a comprovação que o pagamento pelos pecados foi recebido, foi completo, foi suficiente para nos salvar da condenação em corpo e alma. É a ressurreição que comprova toda essa verdade. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, versículo de número 5, combatendo a heresia da justificação pelas obras, ele disse o seguinte à igreja, capítulo 4, versículo de número 25. Vamos ver o versículo número 24 e o 25. Romanos 4, 24, 25. Ele diz, pelo Espírito, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Agora prestem atenção, por favor. O qual Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O Senhor Jesus foi morto por causa de nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa quebra completa de coração da lei de Deus, mas Ele ressuscitou para nossa justificação, para que nossos pecados fossem perdoados, para que toda a justiça fosse satisfeita. Justiça de Deus. Assim, a ressurreição é, de fato, aquilo que consolida a nossa salvação. Se a ressurreição do Senhor não fosse real, não fosse um fato histórico, permaneceríamos em estado de condenação diante de Deus. Imagine você, eu, nós, todos os nossos pecados estariam vivos diante do Senhor. O pecado original, no qual nós somos concebidos e nascidos, a fonte de nossa corrupção e de todos os pecados diários, e todos os pecados diários estariam diante dos olhos do Santo Deus, porque eles não seriam perdoados se Jesus não ressuscitasse. Não somente os nossos pecados estariam diante de Deus, mas o diabo, que é o acusador, ele sempre poderia nos acusar sobre os nossos pecados e por nossos pecados e cobrar de Deus a nossa condenação. Mas o preço foi pago e a ressurreição confirma isso. Se a ressurreição do Senhor não fosse verdade, não teria valor, meus irmãos e minhas irmãs, sermos cristãos. Não teria valor nenhum estarmos aqui, acordarmos cedo em nossa casa, nos dirigirmos até de muito longe
para chegarmos aqui, para cultuarmos a Deus em Cristo. Não adiantaria nada a pregação dos apóstolos e a pregação que o pastor faz a você conforme a Bíblia. Ou seja, tudo seria vazio, tudo seria sem valor se Jesus ele não ressuscitasse. Pois seria vã a nossa pregação, seria vã a vossa fé, e ainda nós permaneceríamos em nossos pecados. Diz o Espírito Santo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 14, o apóstolo Paulo, ele diz, pelo Espírito, 1 Coríntios 15, versículo 14. Preste atenção no peso das palavras. Ele diz no versículo 14: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a pregação dos apóstolos. E ele continua: e vã a vossa fé, a fé da igreja. E o versículo de número 17, ele repete, aprofundando mais o que ele está dizendo, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis presente nos vossos pecados. A nossa vida nesta terra perderia o motivo de toda alegria, perderia todo o valor se Cristo não ressuscitou. E por isso, como diz o apóstolo no versículo 19, veja o versículo 19 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, 19, ele conclui essa sessão dizendo o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos o quê? Somos os mais. Ele não está dizendo somente somos infelizes. Perceba que o Espírito colocou uma palavra que dá intensidade da infelicidade. Ele diz: somos os mais infelizes de todos os homens se Cristo não ressuscitou. Seremos os mais miseráveis, é o texto na sua profundidade. Seríamos os mais miseráveis de todos os seres humanos se Cristo não ressuscitou. Mas o fato é que ele ressuscitou. Não é dúvida. O apóstolo não fala em dúvida. Ele está combatendo uma heresia que estava entrando dentro da igreja. Na ressurreição, meus amados irmãos do Senhor, tenho eu, tem você que está ligado a Jesus pela fé, a justiça de Jesus como minha, como nossa justiça. Jesus, ele amou o Pai como ninguém amou. Jesus, ele amou o Pai com todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele dizia que a vontade do Pai é sua comida e bebida. Ele via que cumprir a vontade do Pai era o fator da sua existência. E ele cumpriu a lei. Ele disse: eu vim cumprir, eu não vim revogar a lei.
injustiça alguma foi encontrada nele, nem dolo algum saiu de sua boca. Jesus, ele foi perfeitamente obediente a Deus em tudo. Em tudo ele cumpriu o espírito e a letra da lei. Homem perfeito em justiça. Ele foi um justo. Por isso que ele, e ninguém mais do que ele, amou ao Pai. Porque a obediência é fruto de amor. Quem ama, obedece. Agora, veja aqui como é maravilhoso o Evangelho. Quando você, um pecador que nós já sabemos qual é o destino justo que nós merecíamos, quando eu e você, pela graça, cremos no Senhor Jesus ressurreto, toda essa justiça perfeita dele, de Jesus, passa a ser minha. Ela é imputada a mim. Deus declara como se fosse minha e de fato passa a ser minha justiça. Só mediante a fé. Isso é algo inacreditável para um homem legalista. Isso era algo inacreditável para qualquer pagão e para qualquer judeu incrédulo. Mediante a fé, a justiça de Jesus é colocada em meu favor. E nós, imagine você um pecador, uma pecadora miserável, e eu também. Quando estamos ligados a Cristo pela fé, nós passamos a ser considerados como a própria justiça de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse isso lá em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, ele concluindo o seu argumento sobre o ministério da reconciliação, ele mostra esse trabalho expiatório de Jesus, substitutivo de Jesus, quando ele se coloca debaixo da ira de Deus, pegando todos os nossos pecados, Deus assim fazendo pecado, porque colocou sobre ele as nossas transgressões, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Diz o Senhor, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, ou seja, Jesus, ele, Deus, Jesus, ele o fez pecado. Por quem? Por nós. Você pode imaginar que aquele que não conheceu o pecado, aquele que não amou o pecado e nem provou o pecado, porque Jesus, ele não herdou o pecado original e viveu sem pecado durante todo o seu tempo aqui nessa terra, Deus o fez pecador por nós. Para quê? Veja, para que nele, em Cristo, fôssemos nós, a igreja do Senhor, a igreja eleita do Senhor, fôssemos feitos justiça de Deus. Que profundidade esse amor! Assim, meus amados irmãos, quando essas palavras vivas do Espírito estão a nos falar, você, como um crente em Cristo, pode ter certeza, pode ter segurança que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora você consegue entender porque o apóstolo Paulo ele diz nenhuma
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e está aqui diante dos nossos olhos. Essa explicação está entrando aos nossos ouvidos. Essa explicação entrando nos nossos ouvidos. Nós confessamos alegremente o Evangelho quando, no credo apostólico, estamos dentro do contexto da doutrina do Evangelho confessada pela Igreja Cristã no credo apostólico. Quando no credo apostólico nós dizemos, professamos, creio em Jesus Cristo, que no terceiro dia ressurgiu dos mortos. E no catecismo nós confessamos a primeira importância da ressurreição do Senhor. Domingo 17, pergunta e resposta 45 do catecismo. O primeiro parágrafo. Veja o que nós confessamos lá sobre qual o primeiro motivo de ser tão importante a ressurreição do Senhor. A primeira importância é pela ressurreição. Ele venceu a morte e assim faz-nos participar da justiça que ele conquistou por sua morte. Essa é a primeira importância da ressurreição. Nós confessamos o Evangelho. Lembre novamente da mensagem do anjo às nossas irmãs lá no domingo da ressurreição. É preciosa e alegre, pois temos o poder para viver como novas criaturas. O Senhor Jesus, ele é o último Adão, a Bíblia diz. O primeiro Adão era o nosso representante natural e espiritual. E por isso foi o pecado dele que nos trouxe a morte espiritual, física e eterna, se morrermos nesta morte. A nossa felicidade como igreja é que Jesus ele veio para ser o Adão da nova humanidade. Quem é essa nova humanidade? A igreja eleita do Senhor. Sendo assim, o Senhor Jesus, ele é o nosso Adão. Ele é o nosso cabeça. Ou seja, o nosso representante diante de Deus. E nós estamos ligados a Jesus física e espiritualmente. Fisicamente, pois ele tomou a nossa natureza humana verdadeira para nos salvar. Então, Jesus de fato é carne de nossa carne, osso dos nossos ossos, sangue do nosso sangue. Ele tem alma humana, ele é verdadeiro homem, porque ele herdou a nossa natureza humana da carne e do sangue da Virgem Maria, assim diz o Senhor, Hebreus capítulo 2, versículo 14, por exemplo. É um verdadeiro homem justo. Temos ligação física com Jesus. Mas nós temos uma ligação espiritual com Jesus. Espiritualmente nós somos ligados a Jesus, porque ele veio para morrer por seu povo eleito e conquistar a justiça para esse povo. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. Ele nos concedeu o seu Espírito. O Espírito que está em Cristo é o Espírito que está em nós. Temos uma ligação mística com Jesus, cada um dos membros do seu povo. Então nós temos essa ligação com Jesus. E há consequências profundas para nós na morte e na ressurreição do Senhor por causa dessa ligação. Não é só um fato histórico que aconteceu lá no passado, nós confessamos, não é só um fato histórico. Mas aquele fato, por causa dessa ligação espiritual com Jesus, tem consequências para a nossa vida, consequências espirituais. Quais consequências? Quando Jesus ele morreu, o Evangelho nos diz
não servimos ao pecado como escravos. Nós que estamos em Cristo. Quando Jesus ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele para a nova vida para com Deus. Mediante a fé, a fé em Jesus, nós recebemos do Espírito Santo o poder para nós podermos viver em novidade de vida para Deus. E isso está escrito, abra por favor a sua Bíblia, em Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4. O Evangelho diz a todos os crentes, uma igreja que estava sendo ameaçada por libertinagem, os crentes achavam que poderia, pelo fato de serem salvos pela graça, viverem em muitos pecados, e até existiam pessoas dentro da igreja que diziam: olha, se é salvo pela graça, vamos viver mais em pecado ainda, porque onde há muito pecado, muita graça existe. Os crentes estavam não compreendendo a graça. E aí o apóstolo ele diz onde de fato abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas espera aí, vocês não sabiam que quando vocês são batizados em Cristo, vocês estão mortos para o pecado. E aí ele começa a apresentar as consequências espirituais da morte de Cristo, da morte da ressurreição de Cristo, para nós que estamos ligados a Deus. E no versículo 4 ele diz: fomos, pois, sepultados com Ele, com Jesus, na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, o que é que vai acontecer como consequência? Assim também andemos. Ou seja, a nossa conduta de vida, andemos em quê? Em novidade de vida. E aí surge uma pergunta bem prática para nós. Nós estamos ouvindo o Evangelho, nós estamos ouvindo sobre a verdadeira fé no Filho de Deus, porque é essa fé que temos no Filho de Deus que nos liga a Ele. E quando somos ligados a Ele, consequências espirituais acontecem, porque estamos sendo ligados à sua morte e ressurreição. Você pode ficar perguntando-se: como sei se tem a verdadeira fé no Cristo ressurreto? Resposta: veja se o pecado está dominando você. Veja se seus velhos desejos malignos, as suas velhas consciências da carne são seus senhores ou senhoras. Veja se a mentira, a reclamação e a fofoca dominam sua língua. Veja se a impureza sexual domina os seus olhos, domina seus ouvidos, domina a sua boca, domina as suas mãos. Veja se a ira, o ódio, a amargura acorrentam o seu coração. Veja se a avareza prende a sua mão. Veja se a inveja, a discórdia cativam a sua mente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem vive dominado pelo pecado não crê no Senhor Jesus Cristo. Ou, um ou bem grande, não vive a fé no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ressurreto. Por isso que membros da Igreja do Senhor que vivem acorrentados em pecado
estão em fraqueza ou sequestrados e cativados pelo pecado, que não deve ser mais senhor deles, ou eles nunca foram crentes. Cabe a você se examinar. Cabe a você julgar qual a sua situação, se você está vivendo nos seus velhos pecados debaixo dos seus velhos senhores, porque isso não é consequente à fé, isso não é consequente ao Evangelho. Um crente que está ligado pela fé ao Cristo ressurreto, viver vivo para o pecado e morto para Deus. Não é isso. Por quê? Porque se nós estamos ligados ao Senhor Jesus ressurreto, nós recebemos o poder do Espírito, nós recebemos o poder que vem da ressurreição do Senhor, para rompermos as correntes do nosso velho homem, que nos dominava antes de Jesus nos regenerar e nos salvar por sua graça. Se nós estamos ligados a Jesus pela verdadeira fé, meus amados irmãos e irmãs, nós de fato temos o poder da ressurreição para viver a novidade de vida, o texto nos diz, ou seja, para vivermos a vida de obediência amorosa e grata ao Senhor, para vivermos a vida no Espírito, para vivermos a vida que se alegra na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, e nela tira os seus tesouros, dela tira assim o seu alimento, dela tira a sua orientação. A vida que busca glorificar a Deus, até no beber de um copo d'água e comer um pedaço de pão. Pois a fé verdadeira na ressurreição e no Cristo ressurreto tem resultados espirituais bem práticos e concretos para mim, para você, para nós nessa vida terrena. Não é uma questão de doutrina somente, é uma questão de doutrina e prática. O Evangelho não é teoria. O Evangelho é a mensagem de Deus, a boa notícia para nós nos alegrarmos e vivermos essa mensagem. Então, fique certo que você recebeu do Espírito poder para viver a nova vida. Você recebeu o poder para viver Cristo ressurreto. O diabo não pode enrolar você, dizendo que você não pode se livrar de qualquer pecado. Mentira do diabo. Você pode dizer: sim, pela graça o Senhor me salvou, sim, pela fé eu estou ligado a Jesus ressurreto. Sim, diabo, eu não tenho outro Senhor, só o Senhor vivo é meu Senhor. Por isso não engula a mentira de Satanás. Nós confessamos essa verdade, esse poder que recebemos mediante a ressurreição de Cristo. No Catecismo, pergunta e resposta 45, o segundo parágrafo, veja por favor, diz: nós também, por seu poder, somos ressuscitados para a nova vida. Veja que isso é a sólida palavra de Deus sendo confessada no nosso catecismo. Sólida doutrina. A mensagem do anjo, ela é preciosa e alegre, pois é a mensagem de nossa glorificação em Cristo. O domingo da ressurreição foi o dia da retirada das primícias, ou seja, o dia quando os agricultores eles colhiam
o primeiro molho da sua lavoura e levava esse punhado para o sacerdote. Essa primeira parte, esse molho, era chamado de as primícias. Isso acontecia no dia da ressurreição. E o Senhor Jesus, ele ressuscitou em glória exatamente no dia das primícias. E o Senhor Jesus, ele ressuscitou em glória como as primícias dos que dormem. Assim, o Senhor Jesus é o primeiro molho da colheita da ressurreição que acontecerá. Como o apóstolo Paulo ele assegurou à igreja em Corinto, vamos voltar para 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 20, o apóstolo do Senhor ele disse: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Sendo ele as primícias dos que dormem. É assim, veja, irmãos, se Jesus ele ressuscitou, como de fato ele ressuscitou, nós que esperamos em Jesus, nós ressuscitaremos na vinda dele. Isso o apóstolo Paulo ele fala no versículo 21, ele diz: visto que a morte veio por um homem, ou seja, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, ou seja, por Cristo. Versículo 22, porque assim como em Adão todos morrem, todos aqueles que estavam representados nele morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, todos que Cristo representa, porque nós vemos no versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Veja a ordem: Cristo, as primícias. Depois, quem é que vai ressuscitar para a glória? Os que são de Cristo quando? Na sua vinda. Nós podemos ter a certeza e a nossa segurança e nossa ressurreição física para a glória é a gloriosa ressurreição de Jesus. É a primícia. Se a primícia for retirada, se a primícia é santa, toda a colheita será certa e santa. Primícias. Muitas coisas nesta vida podem nos entristecer profundamente. É verdade? Veja o histórico de sua vida. A perda de um emprego, um divórcio, uma doença incurável, uma catástrofe, um parente amado ou um amigo muito chegado que morre, pode nos entristecer profundamente. E as perseguições podem nos entristecer profundamente. E as nossas fraquezas e quedas podem nos entristecer profundamente. Mas nenhuma tristeza pode afogar a nossa esperança e matar a nossa alegria no Senhor Jesus ressurreto. Nem a morte consegue tirar a nossa alegria em Cristo. Pois, meus amados irmãos, o que o Evangelho nos diz? O Evangelho diz que Jesus ele venceu. Ele diz que Jesus ele ressuscitou em glória para nós e por nós, para que eu e você que estamos ligados a Ele pudéssemos vencer a morte, receber os nossos corpos glorificados. Está vendo o seu corpo agora? Os mais novinhos não conseguem ver
tanto essa realidade, né? Mas aqueles que já passaram os 18 anos conseguem ver essa realidade. Atualmente nós temos corpos físicos corrompidos e debaixo do castigo de Deus. Mas você receberá também, pelo poder da ressurreição de Cristo, um corpo semelhante ao dele. Pare para imaginar isso. Por isso você deve se alegrar nessa esperança em Cristo. Nós teremos corpos físicos, glorificados, que não mais sofrerão as consequências do pecado. Imagine, nossos corpos não servirão como instrumentos de pecado. A primeira coisa que eu quero que você imagine sobre o seu corpo, por causa da ressurreição de Cristo: o seu corpo, o meu corpo, não servirá mais ao pecado. Minha língua não mais será usada para mentiras, para expressar palavras que firam a Deus ou ao nosso próximo. Você pode imaginar isso? Uma das coisas que mais entristece o crente é isso, é que depois que ele falou o que não deveria falar, ele só falta morder a língua dele e dizer: por que eu disse isso? Não deveria ter dito isso a ele, ou a ela, ou a eles. Nunca mais vai acontecer isso. Você não vai se entristecer mais com a sua língua, que é usada hoje para o pecado. Você pode imaginar que os seus olhos, eles não mais servirão aos desejos malignos, às concupiscências dos olhos. O meu corpo nunca mais será usado para impurezas. Isso acontecerá depois da ressurreição física, porque não haverá mais pecado para nós vivermos em corpo neles. Também, você que sofre com a sua velhice, você imagina que os velhos correrão como os jovens, não se cansarão? Acho que tem mães aqui que já trabalham com o corpo corrompido, não param de trabalhar, parece uma máquina. Imagine que você terá um corpo que não se cansará. Imagine que você terá um corpo que não adoecerá mais. Imagine que você terá um corpo que não morrerá mais e nem apodrecerá. Nada disso vai existir quando o Senhor voltar e nós, aqueles que estiverem mortos e também aqueles que forem transformados, passarão nunca mais uma eternidade sem ir para a farmácia lá em décimo. Por exemplo, sem morrer. Tudo isso nos é garantido pela ressurreição de Jesus Cristo. Esse evangelho que nós confessamos em nosso catecismo, quando pergunta e resposta 45, a terceira e último parágrafo, o terceiro e último parágrafo, veja o que diz: a ressurreição de Cristo é o quê? Uma garantia de nossa ressurreição em glória. Garantia, segurança. Vai acontecer. Ele ressuscitou. Eu ressuscitarei. Você que está em Cristo ressuscitará em corpo físico glorioso. Concluindo, o evangelho que confessamos é motivo mais que suficiente para que nenhuma tristeza, preste bem atenção você, nenhuma tristeza, por mais profunda que seja, por mais real que ela seja para você, indescritível, nenhuma tristeza possa afogar a nossa esperança e alegria que temos em Cristo Jesus, o vivo dentre os mortos. Volte lá para fora do seu coração, pensando na ressurreição. Nenhuma tristeza.
Outra coisa que nós devemos entender que é falsa e sem valor, sem peso, vã, qualquer espécie de cristianismo que negue a ressurreição física e gloriosa de Jesus. A religião científica de nossos dias, o cristianismo de nossos dias fajuto, que não crê no milagre da ressurreição, que inventa a história que Jesus ressuscitou em nossos corações, no coração da comunidade cristã, que criou o mito da ressurreição. Isso vem do diabo. Ou também é falsa e vã qualquer religião que prega a ressurreição de Cristo, mas não a dos crentes. Esse tipo de heresia estava em Corinto, e o Espírito estava atacando essa heresia quando Paulo escreveu o capítulo 15, porque haviam crentes que estavam dizendo: só Jesus ressuscitou, os crentes não vão ressuscitar. Qualquer religião que negue a ressurreição física e gloriosa de Cristo ou dos crentes é falso cristianismo. Não é a religião de Deus, e nem pode fazer os seus membros verdadeiramente felizes, porque se Cristo não ressuscitou, somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso diz o Evangelho. Tal religião mantém os homens no estado de miseráveis que são, fora de Cristo e sem esperança de Deus, sem esperança eterna. Agora, a Bíblia contém algum erro? Não. Ela é verdadeira em tudo que diz. Para a glória de Deus e pela graça de Deus, confessamos a verdade que a Bíblia, a Escritura do Antigo e do Novo Testamento diz e testifica acerca de Cristo. 1 Coríntios capítulo número 15, versículo 3 a 4. Veja que a fundamentação bíblica do apóstolo para a ressurreição de Jesus é a Escritura. 1 Coríntios 3, 4. O texto diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, veja esse apóstolo, segundo as Escrituras. Aí veja, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A Bíblia contém algum erro? Não. Ela é verdadeira em tudo o que diz. Nós confessamos o Evangelho testemunhado pelos apóstolos e testemunhado por aquelas irmãs que foram ao túmulo naquele domingo de manhã. Nós confessamos o Evangelho que foi testemunhado por centenas de outros irmãos. O apóstolo disse que Jesus ele foi visto por mais de 500 irmãos depois de ressuscitado. Esse Evangelho é o testemunho esse Evangelho é testemunhado pelo Espírito em nossos corações. Não é uma coisa que vem só da mente, mas é um testemunho, é uma convicção que o Espírito ele opera no coração dos crentes. E assim o Espírito testemunha em nossos corações que Jesus ressuscitou, e nós dizemos amém, que é verdade. E o Espírito também testemunha essa fé da ressurreição de Jesus em nossa luta diária contra os nossos pecados, em nosso combate contra as nossas fraquezas, em nossas obras que fazemos para a glória de Deus e segundo a sua lei. Testemunhas tão evidentes, tão verdadeiros testemunhos nos cercam e saem de nós. O Evangelho que confessamos em nosso catecismo, o Evangelho precioso que gera exultação em nossos corações. Muito. Jesus ressuscitou para a nossa completa salvação.